Quero arrematar imóveis de veraneio, mas não tenho ideia de por onde começar uma avaliação dessas. E agora, Alfa Leilões? Meu nome é Paulo Thomas, sou coordenador comercial da Alfa Leilões e hoje eu vou te ajudar a avaliar imóveis de veraneio. Vamos começar dizendo que arrematar imóveis de veraneio é uma ótima oportunidade para quem busca investimento em aluguel, em Airbnb e também para quem busca compra e venda, beleza? Então ele é muito parecido com o imóvel urbano tradicional. Ele vai ter algumas diferenças, algumas peculiaridades, mas vocês vão notar aqui ao longo da nossa conversa que é um caso muito semelhante a um imóvel urbano. Você trabalharia basicamente com as mesmas questões, tendo apenas um pouco mais de atenção a alguns detalhes que a gente vai conversar nesse vídeo, tá? Então, para você que está aí sonhando com aquela casa na praia, que é o sonho da maioria dos brasileiros, é ter uma casa na praia, ou para você que está querendo investir em imóveis de veraneio, vamos conferir aí como que a gente começa essa avaliação sem mais delongas, tá? Então, começando pelo método, para vocês que já nos acompanhavam aqui no YouTube e viram o nosso vídeo sobre a avaliação dos imóveis rurais, vão perceber que o método que eu vou trazer é o mesmo, tá? A gente vai ter uma atenção para alguns pontos diferentes, tá? E quando você for fazer a avaliação de imóvel urbano, o método que a gente vai utilizar é o mesmo também, tá, pessoal? Que é o método comparativo de dados do mercado, ok? Existem alguns métodos diferentes de você avaliar um imóvel, né? Todos corretos, mas quando a gente pensa do ponto de vista comercial, que você vai comprar esse imóvel para vendê-lo com rapidez no mercado, né? Então fazer o que o pessoal chama de flipping, né? Então fazer aquela compra e venda rápida. Ou para você que está querendo fazer uma renda extra com aluguel, ou até partir ali para um Airbnb e começar a ganhar bastante dinheiro aí por mês com os aluguéis das diárias desses imóveis, né? Pensando por esse lado, se colocando no lugar da pessoa que quer esse imóvel para poder fazer negócio, o método que entendemos mais adequado é o método comparativo de dados do mercado, porque esse método vai te apresentar elementos comparativos existentes no mercado e isso vai te ajudar a colocar um preço que seja compatível com as ofertas que estão disponíveis no mercado e que você consiga atingir os seus objetivos mais rápido, ok? Porque isso é um reflexo das ofertas que estão no mercado e isso já te coloca numa posição de entender o preço do ativo e colocar um preço, um valor competitivo no mercado. Portanto, para você que quer comprar e vender rápido, vai conseguir fazer com preço competitivo. Para você que quer um Airbnb, que quer uma locação, também vai conseguir isso mais rápido, porque você já vai ter uma grande vantagem no preço competitivo, né? E quando a gente fala de avaliação, claro, existem diversos fatores que vão fazer com que você venda esse imóvel mais rápido, com que você alugue esse imóvel mais rápido, fatores de estratégia de marketing, de SEO e diversas outras estratégias, mas quando a gente fala de avaliação, a gente fala de preço. Então, para a gente conseguir identificar um preço que seja compatível com o mercado, competitivo perante o mercado, para que você tenha bons resultados, o método que entendemos mais adequado é o método comparativo. Então, bora conferir um pouco mais sobre esse método. Primeira coisa que você vai fazer é uma boa leitura do imóvel que você está analisando. Você precisa entender cada detalhe sobre ele. Detalhes sobre localização, sobre estado de conservação, detalhes sobre o tamanho desse imóvel, as dimensões, se é um sobrado, se é uma casa térrea, se é um apartamento, qual condomínio que ele está inserido. Ou seja, você vai ler esse imóvel e identificar todas as características dele, tá? Todas as características que você consiga comparar com outros imóveis, tá? Que você consiga olhar para o imóvel A, fazer um checklist de determinadas características e olhar para o imóvel B e fazer o mesmo checklist com as mesmas características e no final comparar o preço desses dois imóveis. Então é muito importante que você tenha em mente todas as características do teu imóvel. Faça uma boa leitura, faça uma boa análise do imóvel e procure informações sobre localização, busque saber o bairro que ele está inserido, tendência de valorização do mercado. Se você estiver falando de casa, de sobrado, terreno principalmente,
é muito importante que você entenda sobre o zoneamento, porque muitas vezes uma casa que está em uma rua, ela tem um zoneamento diferente da que está na rua da frente. Isso pode acontecer, beleza? Porque existem os limites das zonas e cada zona é diferente, cada zoneamento vai trazer alguma possibilidade de construção, vai trazer todas as informações sobre o uso do solo, o que você pode construir, o que não pode construir, quanto que você pode pavimentar daquele terreno, quantos andares você pode subir. Então tem todas as informações no zoneamento e é claro que isso impacta muito no preço quando a gente fala de terreno, quando a gente fala de casa e de sobrado. Para apartamento, essa informação acaba não sendo tão relevante, tá? Agora, para casa, sobrado, terreno, isso é muito importante, tá bom? Sobre localização. Localização é uma característica super importante para os imóveis de veraneio. Então, a proximidade com centro, proximidade com praia, isso pode ter um impacto muito grande no valor do teu imóvel. Então, estar na frente da praia e próximo do centro vai ter um impacto. Esse imóvel ele vai ter um valor diferente. Por exemplo, na Praia Grande, em São Paulo, você tem ali praias diferentes, né? Conforme você vai andando pela cidade. Então você tem, por exemplo, ali no meio mais ou menos a Praia Tupi, e os imóveis na Praia Tupi vão ter um determinado preço, eles vão variar de acordo com a proximidade da praia, e conforme você vai se aproximando, por exemplo, da Praia do Forte, os preços começam a mudar. Os preços hoje tendem a subir próximo da Praia do Forte. Então você tem que tomar muito cuidado quando você for selecionar elementos comparativos, porque às vezes você pega um na frente da Praia Tupi e outro que também está na frente da praia, mas a Praia do Forte. A tendência é que os valores sejam discrepantes, que eles sejam diferentes, tá bom? Então pode acontecer desses valores com imóveis com características iguais, eles serem bem diferentes, tá bom? Então é muito importante que quando você for analisar imóveis de veraneio, você tenha um cuidado adicional com relação à localização, pensando em proximidade com a praia, em proximidade com o centro, tá? E que você procure ao máximo se restringir a imóveis ali na praia em que o objeto do teu estudo está, tá bom? Isso é muito importante. Então, no caso dos imóveis de veraneio, você evita ao máximo pegar ali os bairros vizinhos, tá bom? Tem casos que você consegue fazer isso sem prejuízo nenhum da avaliação, mas o mais adequado é que você sempre busque por imóveis que estejam mais próximos possíveis do seu imóvel. E quando se trata de imóveis de veraneio, a gente tem que ter um cuidado ainda maior, porque os preços acabam oscilando muito com esse fator de localização, e muitas vezes o fator ali 1, 2 km de distância, coisas que a gente vê que muitas vezes o pessoal coloca objetivo, então pega a X quilômetros de distância. Quando a gente fala de imóveis de veraneio, 3 quarteirões pode ser o suficiente para mudar muito o valor do teu imóvel. Então, sempre lembre disso. Se o seu imóvel está na frente da praia, busca outros ali parecidos na frente da praia. Quando se tratar de apartamento, procura sempre ali, pega o nome do condomínio, joga no Google, muitas vezes você vai encontrar anúncios de venda dentro do mesmo condomínio, aí você tem um parâmetro muito bom para você poder utilizar, você tem imóveis muito bons para você poder comparar, porque são apartamentos no mesmo condomínio e que muito possivelmente vão ter as mesmas características que o seu, tá? Estado de conservação também é sempre muito importante, então quando você for utilizar esse método, lembre-se sempre de olhar para o seu imóvel e identificar o estado de conservação que ele está, e pelas fotos mesmo ali, tentar buscar algum imóvel que esteja em condições parecidas, ok? Então, se você pegar, por exemplo, um imóvel com um acabamento popular, um imóvel popular, e for comparar com um imóvel do mesmo tamanho, vizinho, só que com um acabamento muito mais refinado, um imóvel já com padrão de luxo, é claro que o preço vai ser muito diferente. Então, sempre tenta dar uma olhada ali nas fotos, dar uma conferida em como que tá esse imóvel, olha ali à frente do imóvel. Quando é apartamento é muito fácil, porque você consegue pegar outros anúncios de venda e entender qual que é a estrutura desses apartamentos por dentro, para que você consiga de fato encontrar amostras semelhantes no mercado. Outra coisa muito importante quando a gente fala de imóveis de veraneio é que a posição desse imóvel também pode influenciar muito no preço, tá? Como por exemplo,
um apartamento, uma torre, e você tem um apartamento que tem vista mar e um apartamento que não tem vista mar. Isso pode sim gerar um impacto no preço, que é muito mais facilmente percebido se comparado a imóveis que estão fora dessa classificação de imóveis de veraneio. Existem muitas outras características que você deve buscar entender e anotar para que você encontre amostras, para que você encontre elementos comparativos o mais próximos possíveis do teu imóvel. E aqui a gente deu alguns exemplos, mas eu vou falar de outros, ok? Então eu vou listar algumas características que você pode colocar aí no teu checklist para você sempre buscar aí essa semelhança com outros imóveis. Aqui vai: estado de conservação, localização, posição do imóvel, tamanho do imóvel, tempo de vida do apartamento, do prédio, desse imóvel também pode ser um fator muito importante. Em se tratando de apartamento, vaga de garagem impacta demais o preço. Quantidade de dormitórios, isso vai influenciar muito no preço, principalmente para apartamentos populares, para imóveis populares, casas, sobrado também se aplica. E para esses imóveis populares, a quantidade de quartos influencia muito. Isso é muito mais facilmente percebido nos apartamentos, porque aí a diferença de preço tende a chamar muito mais atenção. Ainda sobre apartamentos, a gente pode pensar também nas características do condomínio, então as áreas de lazer que tem disponíveis no condomínio, isso também vai afetar diretamente o preço de cada uma das unidades autônomas. Em se tratando de terreno, casa, sobrado, lembre-se sempre também do zoneamento, que é super importante. E nós podemos pensar ainda em outras características, mas fazendo aqui uma lista com essas, por exemplo, você já vai conseguir encontrar parâmetros que são muito semelhantes ao teu imóvel e fazer a sua análise. Agora falando um pouco sobre Airbnb e aluguel por temporada ou um aluguel fixo para esses imóveis, pois como vimos no início do vídeo, tem muitos investidores, tem muitas pessoas que buscam esse tipo de imóvel justamente para poder fazer essa locação por temporada, ou até mesmo o Airbnb, que está super em alta, o pessoal está conhecendo bastante, tem gostado muito de trabalhar com o Airbnb. A forma de avaliação é basicamente a mesma que você utilizaria para avaliar o preço do imóvel, você utilizaria para poder avaliar quanto você cobraria de aluguel e quanto você cobraria na diária do Airbnb. Sempre quem vai mandar no preço dessa locação também vai ser o mercado. Então você vai utilizar o mesmo método. Ocorre que, diferente da avaliação para precificar o imóvel e comprar o imóvel, o Airbnb e o aluguel têm diversas outras estratégias que muitas vezes vão te fazer conseguir alugar esse apartamento, conseguir vender essa diária desse apartamento ou desse sobrado ou dessa casa, mesmo que o seu preço esteja mais caro que outros, ou seja, você utiliza o método comparativo de mercado para entender o preço do teu imóvel, mas existem várias outras estratégias que você pode utilizar para colocar um preço maior do que a média do mercado e ainda assim conseguir alugar, conseguir vender bastante diária e faturar muito dinheiro. Isso porque para o Airbnb e para o aluguel existem muitos outros fatores de grande impacto que vão fazer a pessoa alugar esse imóvel de você. Como comentamos também no início do vídeo, estratégias de marketing, de SEO, o posicionamento do teu anúncio é muito importante para que você consiga ter sucesso e esses dois primeiros pontos têm um impacto direto no posicionamento do teu anúncio. A forma como você cria esse anúncio, o texto que você coloca, as fotos que você tira do teu imóvel para poder colocar nesse anúncio e diversas outras estratégias vão influenciar muito no resultado que você vai obter ao colocar esse imóvel no mercado para ser alugado ou vendendo ali as diárias com o Airbnb. E se você quiser aprender ainda mais sobre como precificar o teu aluguel, sobre como precificar a tua diária no Airbnb, a gente tem uma live com Gustavo Melo que está gravada no Instagram da Alfa Leilões e que você vai poder conferir lá todas as estratégias para Airbnb somadas com a estratégia de leilão e ver o potencial gigantesco de lucro, o potencial de negócio gigantesco que você tem unificando essas duas estratégias. E tem mais. Nesse vídeo a gente fala de algumas plataformas que você pode utilizar para poder te dizer
qual que é o valor médio de faturamento com Airbnb que você pode ter por ano. Ele também te apresenta o valor da diária. E nessa live a gente fala de algumas plataformas que vão te ajudar a fazer isso, ou seja, a gente traz dicas aí de tecnologia para ajudar você a fazer essa avaliação. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e aí você pode acessar essa live e conferir o conteúdo completo. E antes da gente encerrar o E Agora Alfa Leilões, eu quero pedir para você que gostou desse vídeo, que aprendeu um pouquinho mais sobre avaliação de imóveis de veraneio, deixar o seu like, curtir aqui esse vídeo e também seguir a gente nas redes sociais para poder ficar por dentro dos próximos conteúdos. Não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhuma publicação nova. Até a próxima, pessoal!